Vamos aguardar mais uns 2 minutos para o pessoal acabar de entrar na sala e aí já começaremos o nosso evento. Bom, estamos com 3 minutos. Acho que já deu tempo do pessoal entrar aqui na sala. Então, podemos começar. Sejam todos bem-vindos a mais um evento Conamp Responde. Hoje, falando qual é a importância de uma associação para os pequenos negócios, entendendo o funcionamento de uma associação e sua importância para as micro e pequenas empresas. Para falar conosco hoje, tenho aqui comigo o presidente da Conamp, o senhor Hercílio Santinoni, e o nosso convidado deste evento, o senhor Hugo Santos Toffoli. O senhor Hugo é diretor técnico da Aderes, é conselheiro do Sebrae Espírito Santo e também empresário na Animus Consultoria e Treinamento. Senhor Hercílio, eu passo a palavra ao senhor para dar boa noite ao nosso convidado. Boa noite, Hugo Toffoli. Boa noite a todos os participantes da webinar. Para nós é uma satisfação recebê-los no nosso ambiente de trabalho, né? E queria dar essa introdução, dizendo que a Conamp está em 22 estados e temos lideranças aptas a atender boa parte da comunidade da micro e pequena empresa. Mas sempre é importante nós termos em mente que há uma necessidade de estarmos criando novas entidades, fortalecendo as antigas e buscar com isso uma maior representatividade e uma maior cooperação de lideranças com os empreendedores e os empresários. Muito boa noite para todos nós e que saiamos daqui com mais conhecimento e com mais condições de ajudar o micro e o pequeno empreendedor. Obrigado. Bem, para a gente não perder tempo, eu passo a palavra ao nosso convidado, o Hugo, que vai falar para a gente aí um pouco da sua experiência com associativismo, né, toda essa parte da estrutura de uma associação, não é isso, Hugo? A palavra é sua. Boa noite a todos, boa noite, presidente, boa noite, doutor Marcelo. A ideia hoje aqui é a gente passar um pouquinho sobre o que é uma associação, bater um papo sobre o que é uma associação, como que a gente constitui, qual é a sua estruturação básica, para empresários que queiram montar, se juntar em uma forma associativista para ter representação do seu segmento, ou até para fortalecer associações já existentes na sua estruturação. A gente sabe que associativismo é uma coisa que a gente tem que praticar constantemente. Mesmo todo ano a gente deveria fazer um
uma atividade para fortalecer e relembrar os direitos, os deveres de todo associado e entender a importância da associação para o segmento empresarial, para as micro e pequenas empresas e para todo o segmento produtivo. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês uma tela de uma apresentação que a gente vai seguindo por ela. Então, essa é o início, o tema da nossa fala é esse aí. Qual a importância de uma associação para os pequenos negócios? E eu começo por esse ditado popular, e que a união faz a força. Ele parece meio banal, assim, meio básico, mas o princípio da gente trabalhar a associação está muito nesse ditado popular. E aí eu passo um videozinho só para a gente dar uma descontraída nesse início e entender um pouquinho do que esse ditado fala. Eu gosto muito desse vídeo aí, porque na realidade esse vídeo ele demonstra o que é o princípio da associação, dessa união fazer a força. Quando a gente está tentando lutar contra tudo que acontece de problema, de dificuldade e até de fatores positivos sozinho, a gente está muito individual. E é o fato ali do vagalume no meio da floresta, na escuridão. A gente pode trazer isso para o nosso dia a dia hoje, nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, que a gente está vivendo numa grande escuridão. A gente não consegue ter uma visão do que vai ser o futuro daqui para frente, de como vai ser a coisa amanhã, e a gente vai acabar sozinho, batendo muita cabeça em muita coisa e talvez não alcançando o nosso objetivo. E já quando a gente se junta, que a gente vai unir as experiências, os conhecimentos, a gente passa a poder, as relações, a gente passa a poder passar por essa escuridão de forma mais forte, de forma mais prática para a gente alcançar. Saiu aqui a apresentação, vou botar de novo. E aí, vamos passando. A origem do associativismo, ela é praticamente quase que na origem da humanidade. O homem, ele percebeu a necessidade de se juntar em grupo, isso não só no homem, no reino animal você também tem isso, para suprir suas necessidades vitais na época, que era caçar, se defender e cultivar. Já o associativismo empresarial, no Brasil, ele já existe há mais de 200 anos. E a sua composição ela é feita nesse sentido aqui. Associações e sindicatos, a gente tem muito associativismo também, que é sindicato patronal, você vê isso nas grandes federações. E no nível acima das associações, você tem as federações. Então, se a gente pensar que a associação ela representa os empresários diretamente, as federações são um conjunto de associações que se reúnem, e aí já tem uma representação a nível normalmente de Estado. As federações elas têm esse caráter de ser estadual, e a junção das federações nós temos a confederação. E hoje nós temos aqui o nosso presidente da CONAMP, que é a confederação aí de micro e pequenas empresas do Brasil aí. Então a gente tem essa composição, todas elas são formas de associação. O princípio básico, a legislação que vem é a mesma para uma associação, para uma federação, para uma confederação. A diferença está em seus estatutos,
que a gente vai falar assim, muito superficialmente hoje, e o nível em que ela está e a quem ela representa. A legislação, a associação é regida pelo Código Civil, então ela está lá no Código Civil brasileiro que diz o que é, como que se compõe, e as parcerias públicas, elas têm uma legislação mais nova, que é a 13019, de 2014, que rege as parcerias públicas. Essa legislação 13019 é que dá as regras de como o poder público pode apoiar e fazer uma relação com a sociedade civil, no caso, as associações, federações e confederações. A essência do associativismo, a base, a gente pode citar diversas, mas eu costumo sempre falar esse conjunto aqui. Primeiro, interesse comum. Eu costumo falar que montar uma associação é muito fácil. A gente montar a associação, poderia ter aqui, para quem lembra do Cacete Planeta, a gente poderia vender aqui uma instituição tabajara. Falar para todos aqui, ó, vamos resolver todos os seus problemas montando a associação. Eu falo que é muito fácil porque eu só preciso identificar, junto a todas as pessoas, a um grupo em que a gente vai trabalhar, um problema em comum. Então, por exemplo, a gente tem aqui no Espírito Santo um exemplo de uma associação, o Dr. Marcelo conhece, até mesmo porque ele mora, eu acho que próximo a essa avenida, ou de esquina com essa avenida, uma avenida muito, muito conhecida aqui, que é a Leitão da Silva, que passou por uma obra e teve sua interdição quase que na totalidade por quase 6 anos. E aí, essa é uma avenida comercial, as empresas ali estabelecidas, com o problema que estava causado da obra, resolveram montar a associação. Então, nós temos lá a Associação dos Empresários da Leitão da Silva. Se essa associação ela foi montada e constituída com base no seu problema, que era a obra, e o impedimento das empresas trabalharem, ela, há 4 meses atrás, ela acabou, porque simplesmente a obra foi entregue. Então, se eu estou baseado em um problema, a associação ela tem início, meio e fim. Quando a gente está baseado em interesse comum ou objetivos comuns, que é a essência do que a gente tem que fazer, e não de problemas comuns, nós temos que alcançar objetivos comuns, a nossa associação ela passa a ser permanente, ela passa a ser eterna, porque o interesse comum nunca vai acabar. O problema, sim, ele acaba e ele tem um fim. Então, a essência principal da associação é que nós temos um objetivo em comum, um interesse em comum, os associados a que pertencem, e não um problema em comum ou um produto em comum, simplesmente. Outra coisa que nós temos aqui, que tem que estar na essência de todo mundo que vai participar da associação e na criação, a cooperação mútua, transparência e decisão coletiva. A associação não tem um dono, a associação é de todos a quem que pertence àquela associação. Todos são donos daquela associação. Na parte boa ou na parte ruim, é igual um casamento. Você entrou lá dentro, se der certo, você participa daquela da questão dos benefícios que ela vai trazer, e se der errado, você também vai arcar com todos os prejuízos que ela vai trazer também. Então, a decisão coletiva é fundamental. A gente vai ver na composição da associação que o órgão máximo de uma associação é justamente o momento de decisão coletiva. Então, nós temos aí, que a gente vai ver nos órgãos lá outros itens, mas a decisão coletiva é a essência da associação. O que eu costumo dizer, a associação não é de uma pessoa só, não é de um único dono. Ela, na realidade, é de um grupo que tem objetivo comum, que tem interesse comum e resolveu se juntar para alcançar esses objetivos. Transparência. A associação é igual um casamento, digamos assim. Tudo que está ali dentro é de todo mundo e tem que estar transparente. Transparente entre as pessoas. Todo associado ele tem que conhecer o que está acontecendo na associação e ele tem direito de saber aquilo que está fazendo. E a cooperação mútua, porque a gente vai trabalhar, de certa forma, em conjunto, mesmo que seja para alcançar um objetivo. A cooperação mútua aqui não quer dizer trabalhar no mesmo local, não.
é cooperar, é trocar informação, é trocar conhecimento, é trocar dicas, é fazer atividade para o desenvolvimento de uma categoria ou de um segmento específico. E a natureza não lucrativa. Essa é uma das coisas que tem. A associação não dá lucro. A gente tem que ter uma clareza disso. A associação trabalha para que, no caso, associações empresariais, trabalham para que os seus associados tenham uma condição melhor de ambiente e aí sim o seu negócio dê lucro e não a associação. Não é a associação que vai dar lucro. Se vocês ouvirem alguma coisa que alguém entrou na associação e ficou rico com a associação, pode ter certeza que é pilantragem. Porque eu não conheço ninguém de associações sérias que ficou rico com a associação. Pelo contrário, muitas vezes a gente gasta dinheiro para manter as nossas associações, para ir atrás dos nossos objetivos, e é assim que acontece. É a doação de cada um que vai fazer com que a associação ela se desenvolva. E isso é muito interessante, porque essa questão da natureza não lucrativa, muita gente pergunta, a associação pode vender? Aí tem gente que diz que não pode, tem gente que diz que pode. A associação pode vender. O que ela não pode é gerar lucro e dividir o lucro entre seus associados. Ela pode até ter um caixa, ter uma sobra de recursos das transações dela. Mas esse recurso a gente vai ver na frente como ele tem que ser aplicado lá, mas não é para dar dinheiro para nenhum membro da associação. Então, a associação ela não trabalha visando o lucro financeiro. Ela trabalha visando o interesse comum, a transparência, a cooperação e o desenvolvimento dos seus associados. A finalidade. Finalidade, eu sempre ponho esses dois pontos básicos aí que já falam tudo que é. Ele resume as finalidades de uma associação. Então, a associação, a primeira coisa que ela tem, apoiar e defender os interesses dos seus associados. A gente não monta associação para defender o interesse de um partido, interesse de uma religião, interesse de um outro grupo. A gente monta a associação para apoiar e defender os interesses daquele grupo que compõe a associação. E buscar apoio e recursos para promover o aperfeiçoamento e o desenvolvimento dos associados e setor que representa. Isso é a finalidade básica de qualquer associação. Se não tiver isso na finalidade, não é uma associação, é uma empresa com fachada de associação, que isso muitas vezes a gente vê acontecendo por aí. As pessoas montam empresas de fachada, parecendo uma associação, mas por questões de benefícios fiscais, que a associação não paga impostos federais, em alguns estados e municípios tem outros benefícios, mas a finalidade não é ser uma empresa, e sim uma entidade que representa os seus associados. Tipos de sócio. Esses são os tipos de sócios tradicionais, entendeu? Na realidade, a gente pode ter diversos tipos de sócio ali, é a composição, isso é posto no estatuto, mas tradicionalmente as associações têm esses três tipos de sócio. Fundadores, assinaram a ata de fundação, os titulares ingressaram após a fundação e os contribuintes, que é um título dado às pessoas que de alguma forma apoiam em algum momento a associação, alguma coisa. É mais um título de honra ao mérito que você pode dar para alguém ali. E aí vocês têm, você pode ter o sócio benemérito, você tem diversos títulos que tem. Mas essa é a base. E aí uma vez a pessoa me perguntou assim, o sócio fundador tem alguma vantagem em relação ao sócio titular? Eu costumo brincar que a única vantagem que tem, que no churrasco lá de 30 anos da associação, ele pode bater no peito e falar assim, eu estava lá quando essa associação foi constituída. Porque fora isso, não tem nenhuma outra diferença, é um sócio como qualquer outro. A única diferença é que ele participou da assembleia de fundação da associação. Então, ele passa a ser um sócio fundadores. Então, é aquele mais... Se tem mais direito ou menos direito, não faz diferença nenhuma. Fundador e titular sempre são a mesma coisa, só muda ali a posição em que momento que ele entrou na associação. Já os outros a gente determina no estatuto o que é, mas é mais um título que a gente dá para prestigiar outros parceiros, outras empresas, ou gestores públicos, autoridades que em algum momento, ou pessoas físicas que em algum momento contribuíram para o desenvolvimento, para o fortalecimento daquela associação. Os direitos.
Os direitos de todo associado começa lá, ó, votar e ser votado. Esse é um direito básico que tem em toda associação. Participar de todas as atividades da associação. Isso é muito interessante. Porque às vezes a gente tem problemas de que estilo assim, vamos fazer uma festa um jantar de confraternização da associação no final do ano, mas não vamos chamar o João, não, porque o João bebe muito, ele não se controla, e fala besteira, e não pode participar, não queremos que ele participe. Se ele é membro da associação, se ele está em dia com as obrigações dele da associação, não pode se restringir o acesso às atividades da associação. Então, não posso restringir a participar de um curso, a participar de uma reunião, participar de uma festividade, participar de uma promoção, a não ser que, para que eu participe daquele jantar, eu tenha que comprar um convite de R$100 e eu não quero comprar o convite. Então, eu não vou participar, não é porque eu estou proibido de participar das atividades da associação, é porque eu não quero cumprir a regra da atividade. Mas, se eu cumprir a regra da atividade, não posso ser barrado de participar das atividades da associação, porque eu sou tão dono da associação, sou tão responsável pelaquela associação como qualquer outro membro ali pertencente, independente do cargo que ele está ocupando. Se eu posso votar e ser votado, eu posso ocupar cargo eletivo. Os cargos eletivos são os cargos de diretoria e conselho fiscal, e aí a gente tem alguns conselhos de administração, aí vem a composição, são os cargos que são por eleição para comandar o funcionamento da associação. Ter livre acesso às informações de natureza contábil e de todos os serviços da associação. Lembra lá da transparência que eu falei lá nas premissas, lá no princípio? Está aqui, ó. Como é que eu vou ter transparência se eu não tenho acesso às informações? E eu devo ter acesso às informações porque se essa associação der prejuízo, eu sou dono dela e eu vou arcar também com prejuízo, como todos os outros que estão ali. Então, a gente tem que entender que ter livre acesso na natureza contábil não é só um direito, mas também uma obrigação dos associados de acompanhar o funcionamento. Porque não adianta depois falar assim, não sabia que estava assim. Se você não sabia, você foi por omissão. Então, você tem que participar de tudo que está acontecendo, tudo que está ali. Requerer Assembleia Geral, dentre outros. Isso é interessante, porque uma Assembleia Geral não é só obrigação do presidente chamar. É claro que está no rol de obrigações dele. Mas, se o presidente não quiser chamar por algum motivo e os associados quiserem, os associados têm lá no estatuto, cada estatuto diz a regra de quantos associados necessita, alguns é 50% mais um, outros falam de 1/3 ou 1/5 de associados que podem requerer uma assembleia, até para verificar alguma coisa. Às vezes eu tenho um grupo de associados que está desconfiando da diretoria. E aí, se tem uma desconfiança da diretoria, a diretoria não vai chamar a assembleia, isso é meio que quase que óbvio. Então, esse grupo pode requerer a Assembleia com legitimidade, ela tem validade, vai conseguir ser registrada e as decisões ali tomadas nela serem deliberadas como decisão da associação. Isso é importante todos saberem, porque volta na questão da responsabilidade de cada um. Nós temos que acompanhar o funcionamento da nossa associação. Uma daqui, vocês veem que eu ponho como sugestão, que direitos são pessoais e intransferíveis. Por que eu gosto de botar isso daqui? É para evitar a chamada procuração. Voto por procuração. Quando voto por procuração, isso é assim, não é um impedimento. Na realidade, a associação pode ter procuração para as pessoas votarem, mas nem tudo que é legal é moral. E aí, às vezes, a gente já viu casos de que a associação tinha 30 membros, mas uma pessoa tinha 20 procurações. Então, na realidade, ele era dono da associação, ele tinha 20 pessoas de fachada ali que estavam juntos, e ele só botou para ter a maioria e impor a decisão dele, e não a decisão do grupo. Então, por isso que isso é um conselho aqui no Espírito Santo,
a FEMICRO, em todas as associações que a gente ajuda a compor, a gente põe esse item nos seus estatutos, que os direitos são pessoais e intransferíveis. Então, eu não posso passar meus direitos para outro associado por meio de procuração. Mas isso fica a critério de cada uma. Na associação, a gente tem um papel mais de orientar as questões ruins que podem acontecer e as questões boas que podem acontecer. Quem tem direito tem deveres, né? Então, isso é interessante. A gente não tem só direitos, a gente tem deveres também. E o primeiro dever está lá, ó, obedecer o estatuto e as normas do regimento interno. Isso é um dever. Isso é a nossa lei. Isso é a nossa constituição dentro da associação, é o nosso estatuto. Ali estão as nossas regras que nós temos que cumprir. E não cumprindo, eu posso receber minhas punições. Então, por que a gente trata aqui estatuto e regimento interno? O estatuto é aquele que é aprovado e só pode ser alterado em Assembleia Geral. E a gente tem que registrar ele em cartório. O regimento interno, ele pode ser aprovado e alterado em reuniões, independente de serem assembleias e reuniões ali, eu determino, porque o regimento interno trata mais das regras internas da associação. A gente costuma botar em regimento interno valor de mensalidade, às vezes itens em horário de funcionamento, itens que não há necessidade da gente ter um gasto com cartório, porque tudo que eu ponho no estatuto e tiver que alterar, eu tenho que gastar com cartório, eu preciso de um advogado para assinar, eu preciso fazer toda a minha documentação, então tem um custo. A gente trata questões menores, que não há necessidade de decisão coletiva tão grande e de tanta regra que pode ser alterada a qualquer momento, dentro do regimento interno. Mas esses dois documentos são a base em que nós, na associação, temos que acompanhar. Muitas associações, às vezes, não têm nem regimento interno, só tem o estatuto, porque o regimento interno não é obrigado a ter. Na verdade, a gente aconselha mais para ditar as regras de funcionamento do dia a dia. Mas a base mesmo é o estatuto, que é aprovado em assembleia e todas as suas alterações têm que passar por assembleia. Repara nesse segundo item aqui, ó. Comparecer às assembleias e reuniões. Isso não é direito, isso é dever. E isso é muito interessante. A gente monta associação e aí a gente conversando com diversos presidentes, e aí se tiver presidente de associações aí hoje participando, eles vão ver, marca a reunião, sempre tem alguém com a desculpinha verdadeira, que teve um probleminha, que não pôde participar, e aí vem um grupo menor. Só que comparecer à assembleia e reunião não é direito do associado, é dever. Porque ali são tomadas as decisões que vão dar o caminho por onde a associação vai passar. Vou dar um exemplo. Se a gente tem uma assembleia e define que para a pessoa ter direito a ser votado, ela tem que ter 10 anos de filiação na associação, e eu tenho 5 anos que estou na associação e não fui na assembleia, e for aprovado aquilo, eu posso até reclamar depois. Mas eu não cumpri o meu dever de estar lá para tomar essa decisão e defender aquilo em assembleia. Se foi aumentada a taxa de contribuição ali dentro da assembleia, eu não posso reclamar depois porque eu não cumpri o meu dever de participar das assembleias e reuniões. Então, isso é dever do associado, não é um direito dele. Isso tem que ficar muito claro para as pessoas. Participar das assembleias e reuniões tem que ser constante, eu tenho que botar lá. A gente costuma, nós temos um companheiro aqui no Espírito Santo, que é mestre em planejamento, e ele costuma falar chamadas desculpas verdadeiras. Desculpa verdadeira é aquela coisa, hoje nós temos esse evento aqui. Algumas pessoas, não pude ir porque eu tive que levar meu cachorro no veterinário. Às vezes ele teve que levar o cachorro no veterinário mesmo. Mas será que ele tinha que fazer isso hoje? Porque a desculpa verdadeira é aquela desculpa que realmente existiu, mas é questão de prioridade. Então, se a prioridade minha é a associação, é participar das atividades da associação, eu vou priorizar e vou botar as outras coisas, ajustar. Então, não participar
é quase que você não dar prioridade à associação. É caso que em alguns momentos vão acontecer problemas e você realmente tem que faltar, né? Zelar pelo espaço, reputação e patrimônio da associação. Isso é uma questão básica, né? Isso é igual na nossa casa. Quem cuida da nossa casa somos nós, não é o vizinho, não é muitas vezes o empregado que tem ali, mas o seu olhar, o seu cuidado é diferente, porque aquilo é seu patrimônio, é sua reputação, é o seu espaço. Você é dono da associação, aquilo é seu. Então, você tem o dever de zelar por aquilo. Manter relação de respeito com os demais associados, dentre outros. Isso é uma coisa que a gente põe aqui, mas não deveria nem falar. Respeito com as pessoas a gente tem que ter na nossa vida. Não é só dentro da associação, mas dentro da associação mais ainda. Porque nós vamos estar num grupo grande, com interesse comum, com objetivo comum, mas com criações diferentes, culturas diferentes, religiões diferentes, opiniões políticas diferentes, e nós temos que ter respeito isso lá dentro, que essas diferenças nossas do dia a dia não podem afetar no funcionamento da nossa associação, que aquilo atrapalhe o nosso caminhar, a nossa evolução e as nossas conquistas. Composição e órgãos. Basicamente, a associação ela é formada por esses 3 órgãos aí que a gente chama, que é a Assembleia Geral, a diretoria e o Conselho Fiscal. As funções que as pessoas têm aí, elas não são remuneradas. A gente tem que ter clareza quanto a isso. Ninguém ganha para ser presidente de associação. Ninguém ganha para ser conselheiro de uma associação. Existem as OCIPs que podem remunerar a diretoria, mas que hoje em dia quase a gente não vê mais, porque as OCIPs tinham uma questão muito grande de serem contratadas pelo poder público por dispensa de licitação. Mas como tudo no Brasil vem algumas pessoas para atrapalhar e passaram a imagem negativa de ações, aconteceu isso com as OCIPs, muito OCIP pilantra, em que não eram OCIPs, eram empresas com fantasias vestidas de OCIP, e aí a gente viu diversos escândalos e mais pelo Brasil. Então, quem tem associação hoje em dia, é muito difícil alguém requerer o título de OCIP, até mesmo porque a 13/19 a lei dá a questão do chamamento, de que todas as entidades vão participar ali. Então, eu particularmente, eu não aconselho ninguém a pegar um título de OCIP, que na realidade é emitido pelo Ministério da Justiça. Você tem que ter utilidade pública municipal, depois utilidade pública estadual, para você poder requerer, além de algumas adaptações do seu estatuto, requerer o título de OCIP a nível nacional. Então, a gente gosta de deixar isso bem claro, porque tem muita gente que acha que o presidente ganha dinheiro por estar na associação. Ele não ganha dinheiro. Ele, na realidade, muitas vezes ele põe dinheiro na associação, porque ele paga do seu bolso, às vezes, uma locomoção que ele vai ter, às vezes ele vai ter que se ausentar da sua atividade, do seu negócio por diversos momentos para resolver problemas da associação. Então, é uma função que até deveria ser remunerada, mas não são funções remuneradas aí, o cargo de diretoria e a Assembleia Geral. A Assembleia Geral é o órgão supremo. Eu costumo falar, por quê? Lembra lá atrás que eu falei da decisão coletiva? A decisão coletiva máxima da associação está aqui na Assembleia. É aqui onde quem decide é a maioria, é a composição. E aí vocês vão ver que o edital, o Estatuto das Associações fala assim: a Assembleia Geral acontecerá de tal, com antecedência de 15 dias, em primeira convocação, normalmente é assim, primeira convocação com 50% mais um de seus associados em condições de votar. E a segunda convocação, meia hora depois, ou 1 hora depois, ou 2 horas depois, com qualquer número de associados. Isso é que é o perigo. Qualquer número de associados quer dizer qualquer número. 2 associados fazem uma assembleia. E aí você pensa, eu tenho uma entidade com 100 participantes, e se 2 estiverem na assembleia e os outros não participarem, eles tomam as decisões da assembleia.
É claro, tem algumas decisões que precisam de quórum mínimo, mas decisões básicas como reajuste de mensalidade e outras mais, com 2 pessoas você faz, porque no estatuto normalmente está lá, com qualquer número de associados. E qualquer número é qualquer número. 2 é um número que está ali e toma a decisão. Então, por isso é importante a gente exercer o nosso dever de participar das assembleias e das reuniões para que eu não seja pego por decisões de outros em que eu não fiquei satisfeito, porque eu não exerci o meu dever de estar participando da assembleia. Então, ela tem o papel de eleger os membros da diretoria do Conselho Fiscal, decidir sobre a dissolução da associação, isso é interessante. Se alguém quiser acabar com a associação, não pode o presidente lá, ninguém está participando, ninguém vem aqui, eu vou lá no cartório e vou dar baixa na associação. Não consegue. Para chegar lá e dar baixa, ele tem que fazer uma assembleia para definir sobre a dissolução, ou seja, para acabar com a associação, eu preciso de uma assembleia, porque a decisão é coletiva. Senão o cartório chega lá, mas vem cá, por que você quer acabar? Isso é decisão sua ou dos associados? E, mas só tenho eu de associado ativo na associação. Mas como é que você vai me provar isso? Para você me provar isso, você tem que fazer todo o rito de chamar a assembleia, convocar, fazer todo o trâmite, e aí sim você poder dar baixa na associação. Decidir sobre as alterações do estatuto, decidir sobre destituição de administradores, dentre outros. Então, por exemplo, alguém recebeu uma punição porque não cumpriu o regimento interno ou violou alguma regra do estatuto, e aí a diretoria vai lá e faz a punição na pessoa. No que fez a punição na pessoa, ela pode recorrer em assembleia ao coletivo. Então, se a diretoria o expulsou, para homologar a expulsão de um associado, tem que ser passado e homologado na assembleia. A diretoria pode fazer a carta de exclusão, mas ela só tem efeito total depois que ela é homologada na assembleia. Até a assembleia, aquele associado ainda pode recorrer e fazer sua defesa até junto aos outros associados, que, como é um órgão de decisão suprema, de decisão colegiado ali, eles podem até aliviar em alguma coisa, mesmo que o meu deslize possa ter infringido alguma regra, a Assembleia pode superar aquilo e reativar aquele cadastro e tudo mais. Então, esse é o momento máximo da associação. No entanto, que para você criar uma associação, a primeira coisa que acontece é isso. E para você acabar com a associação, a última coisa que acontece na associação também é isso. É a Assembleia Geral de Fundação e a Assembleia Geral de desconstituição, ou dissolução, ou encerramento das atividades da associação. E a diretoria? Diretoria, as obrigações dela é cumprir e fazer cumprir as normas. É muito importante a leitura dessa frase. É cumprir e fazer cumprir. Não quer dizer que eu sou presidente ou diretor, ou tesoureiro, ou secretário da associação, que eu não tenho que cumprir as regras. Lembra daquilo? Como a gente faz com nossos filhos. A gente é um espelho para os nossos filhos. A diretoria tem que ser um espelho para os associados. Se a diretoria não cumpre as regras da associação, como é que ela vai ter moral até para fazer alguém cumprir as regras da associação? Então, a primeira coisa que a diretoria tem que fazer é cumprir as regras e fazer com que os outros associados também cumpram as regras da associação. Estabelecer normas, orientar e controlar os serviços e atividades da associação. Apresentar à Assembleia Geral as contas de sua gestão, dentre outros. Anualmente, eu tenho que fazer a prestação de contas para a Assembleia, para o colegiado, para todos os associados. Então, não é pegar a prestação de contas e fixar num quadro lá de avisos da associação, não. Eu tenho que ter uma Assembleia e eu tenho que passar por isso para que a Assembleia, que é o órgão máximo ali, ao colegiado, aprove as minhas contas. E aí eu não sei se vocês percebem um pouco da ligação disso. A gente entende a diretoria, eu costumo comparar ela meio que assim. Vamos imaginar uma cidade. A cidade nós temos assim, quem é a Assembleia Geral da cidade? São todos seus habitantes. Quem é a diretoria? São os cargos do executivo em que nós votamos para que eles comandem
as atividades do nosso município, para que ele deixe lá a unidade de saúde funcionando, que o asfalto esteja correto, que a escola esteja tudo funcionando. Então, a diretoria é isso, ela é responsável por fazer a associação funcionar, por fazer com que a associação esteja ativa, cumprindo as suas regras e tendo atividades. Esse é o papel da diretoria. Eu não sou presidente só para ter um título e falar que eu sou presidente da associação. Não, eu tenho que fazer a associação funcionar. Eu tenho que ser o motivador para que aconteçam atividades, para que fomente as pessoas ali. Eu tenho que estar muito antenado, fazendo articulação para buscar atividades, buscar capacitações, buscar oportunidades para os associados. Esse é o papel da diretoria. Então, é um trabalho voluntário, mas de extrema importância para que a associação funcione. A gente vê muita gente assim, a associação que eu participo lá não acontece nada, mas não acontece nada por dois motivos. Um, normalmente eu vou ter uma diretoria fraca, que não é empenhada, e a outra, que eu sou passivo, porque se eu tenho a diretoria fraca, eu elegi aquela diretoria. Eu os botei lá naquela posição, então eu não posso reclamar, e sim eu deveria me movimentar. Se eu não estou satisfeito com minha diretoria, vou me candidatar, vou correr atrás, vou fazer para trabalhar e desenvolver ali a associação e assim a gente alcançar os nossos resultados. E eu gosto de passar um videozinho, um pouquinho para ver essa questão da diretoria. Eu gosto desse videozinho porque mostra isso, né? Uma formiga ali era que estava coordenando todo o trabalho e ainda assim não é que ela só coordena, ela também participa do trabalho. No final ela se junta ao grupo todo, depois de coordenar toda a ação, ela se junta ali ao grupo todo para que eles tenham sucesso ali naquilo que estava trazendo um problema. E o Conselho Fiscal é o órgão de fiscalização. A gente numa associação, principalmente a associação que se for, vamos imaginar uma associação de âmbito nacional ou que tenha muitos membros a nível, pode ser até municipal, mas o que eu tenho aí 500 membros, 600 membros na associação, é muito difícil a gente acompanhar o trabalho da diretoria muito de perto. A gente não tem aquele dia a dia. E aí, para isso, serve o Conselho Fiscal, que é como se fosse o vigia. Aí, por exemplo, quer ver um erro que acontece muito na associação? Eleição de diretoria e Conselho Fiscal, um item só na Assembleia. E não é, são 2 itens. É a eleição da diretoria e depois eu vou fazer a eleição do Conselho Fiscal. Que não necessariamente, se eu tiver mais de uma chapa, tem que ser o Conselho Fiscal da chapa da diretoria que ganhou. Porque o papel é acompanhar, o papel é fiscalizar, o papel é verificar o funcionamento da diretoria, para que a diretoria não cause problemas maiores à associação. Então, as obrigações estão lá, examinar as contas da diretoria do balanço contábil anual, emitindo parecer a esse respeito. Então, quando a gente vai para a assembleia lá, que a diretoria tem que apresentar a prestação de contas, antes de apresentar lá, ela já teve que apresentar ao Conselho Fiscal. E na Assembleia, o Conselho Fiscal tem que ler o seu parecer sobre as contas da associação, se ele indica aprovação ou não, ou aprovação com ressalva. Ele dá esse parecer para auxiliar os outros entes da associação na sua tomada de decisão. Zelar pelo respeito às normas da associação, é um papel do Conselho Fiscal, e apresentar para os diretores irregularidades que forem descobertas mediante fiscalização. Ou seja, eles estão acompanhando, viram alguma coisa que está estranha, que não entenderam direito, eles têm um papel, e a gente gosta de falar muito aqui, que não é já ir chamar a Assembleia e botar na Assembleia, não. O primeiro papel deles, eles têm que chamar a diretoria para falar assim, tirar suas dúvidas, esclarecer aquilo. Porque senão posso criar um mal-estar e uma desordem dentro da associação desnecessária, por um mal-entendido, por uma informação que não estava muito clara, e aí a diretoria tem como explicar isso antes de levar para o conhecimento de todos. Se mesmo assim a diretoria não conseguiu convencer o Conselho Fiscal,
Lembram lá que os associados podem chamar? Além dos associados, o Conselho Fiscal pode chamar a Assembleia, independente dos associados, independente da diretoria. Ele pode reunir e chamar a Assembleia caso ele encontre irregularidades que a diretoria não quis, não conseguiu sanar para ele. Então, ele tem esse papel também. Aqui eu comparo muito, as pessoas não entendem o papel de um vereador, de um deputado. É muito aqui. Tem parte do papel dele está aqui, acompanhar o executivo para que ele cumpra as atividades do executivo, cumprindo a legislação. Então, ele tem muito esse papel, o Conselho Fiscal, de acompanhar o funcionamento da diretoria na associação. Por isso que, não necessariamente, e aí nem se deve, por exemplo, o Conselho Fiscal ser parente da diretoria, todos com grau de parentesco, esposas dos diretores ou esposos das diretoras no Conselho Fiscal, porque aí você não vai ter um Conselho Fiscal que seja transparente, que realmente tenha idoneidade junto aos outros ali, por ter uma relação muito próxima com os diretores. Recursos. As associações podem obter recursos a partir da contribuição dos associados, que seriam as mensalidades, as taxas que pode ter ali, doações recebidas, entidades, empresas, pessoas físicas podem fazer doações à associação, que nem sempre tem que necessariamente ser dinheiro, pode ser doações em serviço, em bens, então eles podem receber. Bens móveis e imóveis, então eu posso ter patrimônio e esse patrimônio gerar receita para a associação, e serviços prestados aos associados. Isso é muito comum, a gente vê nas câmaras de dirigentes lojistas, nos CDLs, aqui é CDL, associações comerciais, que tem lá, a associação vende consultas ao Serasa, ou vende plano de saúde, ou plano odontológico, seguros. Esses são produtos e serviços em que a associação presta aos seus associados. E aí, essa renda, ela serve para quê? Está ali, ó. As rendas obtidas serão integralmente aplicadas em benefício da associação. Diretoria e Conselho Fiscal não serão remunerados. Então, todo o recurso que ganha, então vamos botar que nós temos um produto na nossa associação que é um plano de saúde. E esse plano de saúde está bom, está tendo bastante venda, está tendo um retorno bom. Aquele dinheiro que sobra do plano de saúde, eu posso pegar e dividir no final do ano entre os associados? Não. Aquele dinheiro tem que ser aplicado em prol dos associados. Posso fazer uma festa, posso contratar uma consultoria para os associados, posso fazer uma forma de uma linha de crédito para os associados, mas tem que ser uma atividade em prol de todos os seus associados. Lembra? A associação não tem fins lucrativos. Então, todo o dinheiro que ela ganha tem que ser reinvestido em seus associados, ou se eu invisto na própria associação, estou investindo nos associados, né? Por consequência. E aí as eleições. As eleições, o voto pode ser secreto ou aberto, vai estar no estatuto, as regras disso. Todos os membros podem concorrer, desde que estejam em dia com suas contribuições para com a associação. Ou seja, eu tenho que cumprir as regras que estão lá no meu estatuto para poder concorrer a um cargo eletivo de diretoria ou conselho fiscal, mas eu posso participar. Mandato de 3 em 3 anos é uma sugestão nossa, é uma sugestão minha, muito particular. Eu acho que mandatos muito longos e mandatos muito curtos, eles são ruins. Então, uma média que a gente tem por experiência aqui, que mandatos de 3 anos têm um efeito positivo de funcionamento. A pessoa tem 1 ano de planejamento e 2 anos de execução, né? E aí eu acho que pode ser reeleito, opinião minha. Mas eu posso botar qualquer outro período, eu posso ter lá 6 anos, 8 anos no meu estatuto. Eu só não acho bacana uma diretoria não ser renovada em 8 anos. Não estou dizendo que tem que trocar todo mundo, mas as pessoas têm que dar uma oxigenada, às vezes tem que mudar de cargo dentro da diretoria para entender o funcionamento da associação. E ali, reforçando, eleitos têm caráter voluntário e não possuem vínculo empregatício com a associação, bem como todos os associados. Então, não é porque eu faço um plantão lá na associação de atendimento, de formalização de novos associados, que eu sou funcionário da associação, não. Aquilo é uma entrega minha, é uma doação que eu faço ao grupo, ao coletivo ali.
E aí, é isso que eu queria passar para vocês de forma rápida. A ideia aqui era ter uma basezinha de como montar uma associação, de ter as dúvidas iniciais. A gente tem que trabalhar isso depois também, como administrar a associação, mas aí é uma capacitação muito voltada para a diretoria mesmo, para que a diretoria entenda como que faz, que toda reunião tem que ter minimamente uma ata, as listas de presença, o funcionamento, a organização do funcionamento da associação. É isso que eu queria passar para vocês de forma rápida, para a gente não se estender muito, mas falar da importância de se ter uma associação para alcançar os nossos objetivos. No Espírito Santo, a nossa federação surgiu há mais de 25 anos atrás como uma instituição primeiro, que hoje era uma associação e se tornou um instituto, para trabalhar as ações dessa federação, mas que foi de um grupo de empresários insatisfeitos na época com o tratamento que era feito com eles pelos órgãos públicos, se juntaram e criaram a primeira associação, o Sindimicro, aqui no Espírito Santo. E aí, nesse decorrer todo, nosso presidente Ercílio é um desses grandes militantes das micro e pequenas empresas no Espírito Santo. Nós temos diversas conquistas. Talvez a maior conquista que nós temos é a Lei Geral de Micro e Pequena Empresa, a Lei 123. Essa talvez é a mais simbólica que tem aí. As pessoas têm um mau hábito de achar que a Lei de 123 é o Simples Nacional. O Simples Nacional é um dos benefícios que a Lei 123 traz. Na verdade, ela traz diversos outros benefícios que, infelizmente, as micro e pequenas empresas do país não conhecem bem. Se conhecesse, talvez a gente teria uma ação diferente dos gestores públicos quanto a esses pequenos negócios que sustentam a economia desse país. Obrigado a todos. Presidente, Marcelo, está com vocês aí a palavra. Muito obrigado, Hugo. Uma bela explanação, uma aula de como a gente consegue compreender a estrutura de uma associação, né? Presidente Ercílio, algumas considerações? Nós temos também aí algumas perguntas, Hugo, que os participantes fizeram aqui pelo chat, e após a fala do presidente, eu lhe repasso essas perguntas, ok? Mas o Hugo fala com tranquilidade de 25 anos, 26 anos que ele está na frente de entidades, né? Participou de projetos da Conamp, sempre esteve na frente aí da Sindimicro, e foi muito bem clara a explanação, e a gente vê que tem muitas dúvidas, muita gente fazendo perguntas aí. Não vamos tomar tempo, não. Vamos começar a ouvir as perguntas aí, Marcelo. Ok, eu vou ler aqui, Hugo. A Fernanda está participando ativamente aqui, postou várias perguntas. Vamos lá. É obrigatório a participação nas atividades da associação? É a primeira pergunta dela. Eu acho que na sua apresentação você já abordou alguma coisa, mas explana aí para nós um pouco mais. A gente tem que entender o que é a atividade, entendeu? Na realidade, todo associado ele tem o direito de participar de todas as atividades. Ele tem o dever de participar das reuniões e assembleias. Mas vamos pôr, não é porque a associação vai realizar um evento que eu sou obrigado, por ser associado, de participar do evento. Aquilo é uma atividade, que ela vai fazer um curso, que eu sou obrigado a participar do curso, não é obrigado a participar da atividade. Ele tem um direito de participar de todos. As reuniões e assembleias é dever, isso ele é obrigado a participar. Ok. A Fernanda ainda pergunta aqui agora sobre a parte das movimentações financeiras, Hugo, das associações. Ela quer saber assim, quem audita as movimentações financeiras das associações? Essa auditoria é pública? Ela pode ter acesso a essa movimentação financeira? A questão, como eu passei, o Conselho Fiscal, internamente dentro da associação, o Conselho Fiscal, ele tem um papel de fazer essa auditoria ali, mas se a associação quiser contratar uma empresa, algum órgão desse,
pode ter liberdade de fazer isso para auditar as contas. Quem tem gestão de recurso público é auditado por Tribunal de Contas. Normalmente, quem faz alguma parceria pública, e vocês têm que entender até também que até o Ministério Público, se alguém denunciar uma associação, o Ministério Público tem atividade em cima de associações. E eu já vi associações serem desconstituídas por força de processos instaurados pelo Ministério Público. Então, na realidade, uma associação, a entidade é uma organização de sociedade civil prevista em lei e que também os órgãos de controle têm direito à autuação, mas por denúncia. O TCU, o Tribunal de Contas Estadual, ele tem mais atuação quando essa entidade ela movimenta recurso público. E aí ela responde. O exemplo disso é o SEBRAE. O SEBRAE é uma entidade e ele responde ao TCU porque recebe recursos públicos da União. As federações, como Federação da Indústria, Federação do Comércio, também recebem pelo Sistema S delas recursos da União, então elas são auditadas também pelos órgãos de controle da União. Perfeito. Nós temos agora, Hugo, uma pergunta do Reginaldo, da AMP Planalto Serrano. Muito obrigado pela sua participação, Reginaldo. A pergunta dele para você, Hugo, eu gostaria de saber qual a quantidade mínima para se formar uma associação. Eu acho que você abordou isso também. Pelo Código Civil, a quantidade mínima de pessoas são 2 membros. Mas eu volto a falar aquilo que eu estava comentando. Nem tudo que é legal é imoral. Você tem uma entidade formada por 2 membros, isso é quase que uma imoralidade. Não vai conseguir firmar uma parceria pública com ninguém, porque ela não tem. Imagina um conselho fiscal que é composto por uma pessoa e um diretor só, que ele assina como presidente, tesoureiro e secretário da associação. Eu costumo dar orientação seguinte: o mínimo, quando eu vou orientar associações a serem montadas, o mínimo do mínimo para mim são 6 membros, que seriam 3 diretores e 3 membros no Conselho Fiscal. Os 3 membros até no Conselho Fiscal para que não haja empate. Então, se vai tomar uma decisão sobre contas da associação, tem que ser positivo ou negativo, porque 3 votando não dá empate, não tem abstenção. O Conselho Fiscal não pode se abster de votar. E na diretoria seria um presidente, um tesoureiro e um secretário. Composição mínima ideal, para mim, teria que ter 3 no Conselho Fiscal e na diretoria 5 membros. Um presidente, um vice-presidente, um tesoureiro e um segundo tesoureiro e um secretário. Por que eu ponho presidente e tesoureiro com vice-presidente e vice-tesoureiro ou o segundo tesoureiro? Porque normalmente são os cargos que assinam. Então, se a associação tem uma conta bancária, na ausência do presidente, seja por coisas boas ou ruins, eu costumo falar que tem que ser por coisa boa, a Mega Sena está acumulada em 45 milhões, vai que o presidente ganha, resolve fazer uma viagem aí pelo mundo, não nesse momento que não está podendo, né? Mas depois dá uma volta ao mundo aí, e aí a associação para, porque ninguém vai poder assinar o cheque que tem ali, as contas estão vindo, então o vice-presidente tem um papel de substituir o presidente nas suas ausências ou impedimentos. E assim também o segundo tesoureiro. O secretário já é um cargo que não há necessidade obrigatória de ter ali. Então, a composição mínima por lei 2, uma composição mínima indicada por mim e pela FEMICRO Espírito Santo, que a gente trabalha 6, composição mínima ideal, mínima ideal, tá? É o mínimo ideal, não é o mínimo, não é o ideal, é o mínimo ideal que tenham pelo menos 8. Mas, por exemplo, a nossa Federação de Micro e Pequena Empresa já chegou a ter, numa época, 8 vice-presidentes, porque a gente tinha vice-presidente por segmento. Então, a gente tinha um vice-presidente da indústria, vice-presidente do comércio, vice-presidente de agricultura, vice-presidente do artesanato, então eram diversos vice-presidentes. A gente pode ter uma instituição que vai ter diretores regionais. Esses diretores regionais não necessariamente têm que ser eleitos em assembleia. Pode estar no estatuto que são indicados pelo presidente, pelo presidente da associação eleito. Vamos imaginar uma associação de âmbito nacional. O presidente pode indicar um diretor para representar a associação no seu estado, para ser o seu ponto focal no seu estado.
e aí a gente cria diretorias regionais, mas isso tem que estar dentro do estatuto. Ok. Temos mais perguntas aqui ainda, Hugo. Agora, falando da questão do envolvimento, do engajamento, né? Uma pergunta aqui. Como motivar os diretores, principalmente aqueles que cobram muito, mas não querem agir? Esse é o desafio. Esse é o grande desafio. Na realidade, a gente passa isso em qualquer lugar. Isso não precisa ser numa associação. Isso vai estar no seu condomínio, vai estar na sua rua, vai estar na sua comunidade que você participa de uma religião, de um clube, vai estar dentro da sua família. Você vai sempre ter aquele cara que cobra, mas não faz nada. Ele cobra o almoço de domingo, mas ele mesmo não participa de nada. Isso sempre vai ter. O que tem que se fazer constante é atividades para trazer esses associados nessa reflexão. Então, por isso que eu falei, o associativismo ele tem que ser constantemente trabalhado. Mesmo a associação que já está há 10, 15 anos, todo ano deveria ter uma palestra junto aos seus associados sobre associativismo, para entender o papel de cada um. E aí a gente tem como fazer, tem diversas palestras motivacionais que trazem esse ânimo ali. Agora, quando a associação não realiza nada, não faz nada, a pessoa só é chamada para a assembleia, aí realmente tem uma desmotivação interna dentro do grupo. Agora, por outro lado também, quando a diretoria faz alguma coisa, os associados têm que participar, têm que estar junto. Então, por exemplo, eu faço um curso, eu busco um curso lá, consegui com a entidade, com o Sebrae, um curso para os associados. Aparece 3 pessoas para fazer o curso. Aí até a diretoria vai se desmotivando. Para que eu vou fazer isso para o cara? Porque senão eu gasto um tempo, eu vou lá, vendo a associação e na hora que a gente precisa do feedback da associação, o associado também não participa. Então é uma mão dupla, né? Os dois lados têm que fazer as suas atividades, tanto a diretoria quanto os associados. Agradecer aqui a participação da Sara Dias, diretora de eventos da Ampec Maringá. Muito obrigado pela sua participação. Temos mais perguntas aqui, Hugo, algumas falando sobre a parte fiscal e parte contábil, né? Fala para nós um pouco sobre os impostos, né? A questão dos impostos que envolvem a associação. Eu costumo falar o seguinte, uma associação que não tem movimentação financeira nenhuma, ela tem que fazer uma declaração anual. Só isso. Ela não tem necessidade de contabilidade de todo mês, está ali, porque ela não tem movimentação. Ela vai fazer sua declaração anual zerada. Se a associação ela tem movimentação, ela tem que ter um contador. Então, esse é um primeiro custo que ela tem, porque ela tem todas as suas responsabilidades e ela tem lá que seguir as normas da contabilidade brasileira. Então, a questão de impostos, a associação é isenta de impostos federais, não vinculados aos seus funcionários. E isso é um fator que tem sempre que se pensar. Uma associação não pode ser optante pelo Simples, então ela é tida pelo INSS como uma grande empresa. E ela vai pagar ali, além da retenção do INSS do funcionário, ela tem a sua contribuição de INSS patronal. Se ela fizer venda, a não ser que no município onde ela esteja sua sede tem algum benefício tributário, ela vai pagar ISS. E se for venda de serviço, se for venda de produto, ela vai pagar ICMS. Não tem jeito. Isso a não ser que no estado onde ela esteja tenha algum benefício para a associação. Mas são raros benefícios voltados a associações empresariais com isenção de impostos. A nível federal, não tem imposto de renda, não tem os outros impostos federais, a não ser o INSS patronal. Entendi. Hugo, nós já completamos aqui 1 hora da nossa participação, da sua apresentação. Eu quero saber do nosso presidente Ercílio. Presidente, temos ainda mais tempo para mais 2 perguntas aqui? Podemos fazer? Então, Hugo, nós temos uma pergunta aqui relacionada à questão de critérios para admissão de associados. A associação pode criar critérios para admissão de associados? Pode. Na realidade, tem que ter esses critérios no seu estatuto. Então, no estatuto vai falar lá quem pode se associar
Então, vamos pôr, são pessoas físicas, são pessoas jurídicas, eu posso criar uma associação específica de um segmento. Então, por exemplo, nós temos aqui no Espírito Santo uma associação das oficinas de reparação de veículos. Só podem se associar a essa associação se o cara for uma oficina de reparação de veículos. Então, se não for oficina de reparação de veículos, é uma oficina de conserto de televisão. É oficina, mas não é de reparação de veículos, não pode. Então, as regras disso vão constar no estatuto. Eu posso determinar quem é meu associado e qual a qualificação que ele tem. Entendeu? Então, isso vai estar dentro do estatuto nas regras de composição. Não só o critério do associado, mas também a gente aconselha que delimite a área de atuação da associação. Então, por exemplo, se eu tenho área de atuação municipal, eu vou botar lá a área de atuação, todo o território do município XYZ. Se é estadual, todo o território do estado tal. Se é nacional, todo o território brasileiro, entendeu? Então, eu delimito a minha área de atuação, porque isso, na hora que eu vou fazer alguma atividade, é importante. Eu vou fazer uma parceria com o Sebrae para fazer uma atividade a nível de Brasil inteiro, e falo que minha atuação é só municipal, nunca vai passar. O jurídico deles não vai aceitar, porque vou estar extrapolando a minha área de abrangência que eu estou ali. E nos objetivos específicos da associação, nós temos o objetivo geral, que vai estar lá no estatuto, e aí nós temos os objetivos específicos. Os objetivos específicos eu dou muito detalhe do que eu quero fazer. Então, por exemplo, aqui a gente tem um grupo, e essa reunião surgiu muito a partir desse grupo de lojistas de artesanato, que às vezes eles podem botar que a associação vai fazer intermediação da venda por plataforma digital ou vendas no exterior para exportação. Essa associação ela tem esse objetivo. E aí ela vai poder requerer as suas atividades para isso. Eu vou te cortar para completar aqui com uma pergunta justamente sobre isso, Hugo. Tem uma pergunta aqui que trata de marketplace. O marketplace que reúne lojistas da associação é considerado uma prestação de serviço? Precisa ser associado para participar do marketplace? Né? Quem vai definir essa questão, se precisa ser associado ou não, é a própria associação. Ela pode ter aquele produto como uma forma de arrecadação dela e ela vender para fora. O que normalmente a gente vê é que, para a pessoa ter acesso aos produtos da associação, tem que ser associado. A gente só tem que tomar cuidado quanto a isso para que o associado não entre na associação simplesmente pelo produto. Então, por exemplo, eu vou virar associado porque eu quero ter acesso ao marketplace. Mas a associação não me importa. Lembra que eu sou solidário com a associação. Eu sou dono daquele empreendimento. Se der prejuízo ou lucro, eu sou responsável também. Claro, primeiro tem que apurar a diretoria, consequências, tudo, mas pode chegar até no associado na ponta. Mas não obrigatoriamente. Isso vai estar na decisão da associação quanto a isso. O que a gente vê normalmente é que tem que ser associado. Por isso a gente vê assim, associações que têm serviço de proteção de crédito, o SPC, Serasa, elas têm um número de associados gigantescos. Se você chegar lá e perguntar, a associação às vezes tem 5 mil associados, pergunta quantos foram na última assembleia, você vai ver que foram 50. Por quê? As pessoas não estão ali pela representação, pela entidade que me representa junto às conquistas, e sim pelo produto que eu queria ter acesso. A gente só precisa tomar cuidado quanto a isso, porque às vezes a gente vende uma imagem de uma associação forte que não é. Porque a força da associação não está só no de caixa que ela tem e nos serviços que ela tem, é no reconhecimento da sociedade pelo que ela é. Essa talvez é a força e o maior patrimônio que a associação tem. É o reconhecimento da sociedade pelo seu serviço, pelo seu trabalho feito em prol dos associados. Bem, nós ouvimos aí o nosso convidado de hoje, o Hugo Santos Toffoli, diretor técnico da Aderes, conselheiro do Sebrae Espírito Santo, também empresário na Ânimos Consultoria e Treinamento, falando para a gente o funcionamento de uma associação e a importância que ela tem para as micro e pequenas empresas, né? Presidente Hercílio, o senhor gostaria de fazer algumas considerações?
Não, somente agradecer ao Hugo, complementando essa parte da tributação. Se ela só trabalhar internamente com os associados, ela se livra da tributação. Agora, se vender com fins lucrativos, quer dizer, para pessoas que não são associados, aí é tributado normalmente como uma grande loja. Seria isso. Eu acho que ficou bem claro, as perguntas todas foram respondidas. E só que eu não aprendi nada, Hugo. Precisava trazer mais novidades, né? Mas muito obrigado, tá? E deixa você fazer as suas considerações finais. Bem, pessoal, agradecer a todos aí. Eu acho que esse é uma das coisas que a gente tem que ter. A associação é o caminho para a gente poder ter as nossas conquistas no segmento tão difícil hoje em dia para o pequeno empreendedor no Brasil, com tantas regras, tantas questões, que a gente não tem um poder econômico individual, mas nós temos a força da maior massa de empresas desse país. Eu acho que a gente tem que fortalecer as nossas associações. Quem não é de uma associação, que participe de alguma, que se junte com outros para montar uma associação. Só assim a gente vai conquistar os nossos objetivos. Bem, assim chegamos inclusive seria interessante, para aqueles que não conhecem ainda, visitar o site da Conamp, né? conamp.org.br, e as nossas redes sociais. A gente tem muita informação, muito conhecimento para ser divulgado, e o nosso EAD, que estamos iniciando aí a parte de cursos à distância, e fiquem à vontade. Nós estaremos muito felizes em aparecer mais uma entidade aí para se associar ao nosso sistema Conamp. Obrigado. Chegamos Marcelo. ao final de mais uma apresentação do Conamp Responde. Agradecendo a participação de todos, a audiência, e esperamos vê-los aqui num próximo evento. Mais uma vez, muito obrigado e uma boa noite a todos.